Olha, pode até parecer meio estranho usar as ideias do Freud para tentar entender o nosso comportamento no mundo digital de hoje. Mas se a gente parar para olhar de perto, vai ver que os nossos padrões, os padrões humanos, não mudaram tanto assim. Bora mergulhar nessa análise e descobrir o que os nossos impulsos mais antigos podem revelar sobre a nossa vida online. E tudo começa com uma pergunta, no mínimo, curiosa. É possível viver de luz? Parece uma coisa absurda, né? Mas a ideia já teve gente que acreditou. E essa pergunta nos leva direto para o centro da questão. Afinal, qual é o limite? Até onde a gente pode negar nossas necessidades mais básicas em nome de algum ideal? Então, o nosso caminho vai ser este aqui. A gente começa entendendo o preço que se paga para viver em sociedade e depois vê como a repressão, quando exagerada, vira doença. Na sequência, vamos analisar nossas necessidades básicas, como comida, sono e sexo, explorar de onde vêm as raízes do prazer e, por fim, conectar tudo isso de uma forma surpreendente com o nosso mundo digital violento de hoje. Pois é, viver em grupo tem um preço, e o preço fundamental é a repressão. Para que a convivência seja possível, a gente simplesmente não pode fazer o que quer, na hora que quer. A gente precisa de regras, de uma certa organização. Essa é a base do nosso contrato social. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Um exemplo perfeito é a fome. O impulso de comer pode vir a qualquer hora, certo? Mas a sociedade se organizou para a gente almoçar ao meio-dia. E essa convenção, olha que curioso, vem lá da agricultura. O almoço era aquela pausa necessária quando o sol estava a pino, tornando o trabalho no campo quase insuportável. É uma repressão básica, mas pelo bem de todo mundo. Ok, mas e quando essa repressão, que é super necessária para a gente viver junto, é levada ao extremo? É aí que a coisa começa a ficar perigosa. É nesse ponto que negar as nossas próprias necessidades se torna algo patológico. E aqui a gente chega no extremo do extremo. A fonte dessa análise que estamos usando nos conta essa história trágica. A ideia de que a gente pode simplesmente ignorar uma necessidade biológica, como a fome, não é um sinal de evolução, não. É um caminho direto para a autodestruição. Freud chamaria isso de repressão absoluta. Então o ponto-chave é o seguinte: quando uma necessidade primária é completamente negada, ela não some, né? Esse conflito é internalizado e ele volta, só que de outra forma. O sintoma, então, é o corpo dando um jeito de comunicar que tem algo fundamental ali sendo ignorado. Bom, agora a gente precisa entender uma coisa importante. Nem todas as nossas necessidades primárias são iguais. Algumas são, digamos, inegociáveis. Outras, por outro lado, abrem um espaço enorme para uma negociação social bem complexa. Essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Olha só, ninguém sobrevive sem comida, sem água ou sem sono. É um fato da biologia. Agora, o impulso sexual, embora seja muito forte, pode ser reprimido por uma vida inteira sem que a pessoa morra por causa disso. E é exatamente por isso que as sociedades e as religiões regulam tanto o sexo, porque elas podem. Proibir o sexo não acaba com os fiéis, proibir a comida, sim. E para ilustrar isso, olha que história incrível. Perguntaram para essa senhora de 110 anos qual era o segredo da longevidade dela. E ela soltou essa. Independentemente de qualquer interpretação que a gente possa fazer, o fato é que isso comprova o ponto. Dá para sobreviver fisicamente sem atividade sexual. Se foi uma vida feliz ou não, aí já é outra história. Mas ela sobreviveu para contar. É a partir daqui que a psicanálise começa a expandir a ideia de sexualidade. Não se trata só do ato genital. Se trata, na verdade, de todas as formas de prazer que a gente experimenta. E muitas delas têm raízes muito, muito profundas nas nossas primeiras experiências de vida, lá na infância. Olha só esse número, que é da época do Big Brother Brasil. Uma reportagem dizia que 93% das pessoas assistiam na esperança de ver nudez ou alguma coisa sexual. Mas por quê, né? Porque o ato de olhar algo que nem é com a gente dá tanto prazer. Para Freud, isso é um eco de uma fase infantil em que o prazer de observar era uma coisa central. E onde é que ficam guardadas essas formas de prazer? Essas mais antigas, no inconsciente. É lá que moram nossos desejos e modos de ser infantis. Isso ajuda a gente a entender porque, por exemplo, um adulto que sofreu muita agressão na infância pode, de forma paradoxal, acabar buscando relações onde a dor está presente. O contato, mesmo que doloroso, foi a forma de afeto que ele aprendeu a reconhecer. E com tudo isso em mente, a gente chega, finalmente, no nosso mundo de hoje. Como é que essa estrutura toda de desejos e repressão ajuda a gente a decifrar o que acontece agora, num mundo lotado de tecnologia? A conexão é mais direta do que parece. A gente caiu numa armadilha muito comum hoje em dia. A gente confunde habilidade com tecnologia com maturidade. Só porque uma criança domina um tablet, tem adulto que simplesmente abre mão do seu papel de ser uma referência moral, como se a criança soubesse de tudo. Mas, saber usar um aplicativo não ensina o que é respeito ao próximo.
Vamos fazer um exercício aqui. Imagina uma interação humana de antigamente, tipo uma paquera no metrô. Era um processo psicológico super sofisticado. A pessoa tinha que reconhecer a outra como ser humano, identificar como um possível objeto de desejo e aí mobilizar toda uma complexidade social para tentar uma abordagem. Agora, corta para hoje. No mesmo metrô, uma pessoa pode esbarrar na outra não por desejo, mas por pura distração porque está com a cabeça enfiada no celular. Para quem está imerso ali, a outra pessoa e o poste de segurança do vagão viram a mesma coisa, obstáculos. O outro deixa de ser uma pessoa para virar só um objeto no caminho. E essa transformação do outro em objeto, nossa, tem consequências muito graves. A mesma tecnologia que nos conecta é usada para destruir. A gente vê isso nos linchamentos virtuais, que às vezes viram até reais, onde grupos se juntam para atacar alguém com base num boato, sem checar nada. O impulso agressivo achou um canal direto para sair. Muita gente gosta de culpar o anonimato da internet pela violência, né? Mas, se a gente olhar por essa lente da psicanálise, o buraco é bem mais embaixo. O problema não é o anonimato em si, mas a falta de um processo civilizatório, de uma educação que ensine a gente a conter e a sublimar nossos impulsos destrutivos. Ser civilizado é, em essência, aprender a se segurar. E isso nos leva a uma regressão que é, francamente, chocante. No carnaval, por exemplo, a grande transgressão sempre foi em torno do sexo, que é um tabu adulto, complexo. Hoje, a comemoração de alguns é sobre fazer xixi em público. A gente regrediu de um proibido genital para um proibido anal, que é muito mais infantil. Isso diz muito sobre o nosso nível de maturidade como sociedade. E é com essa provocação que a gente encerra a nossa reflexão de hoje. A gente atingiu um nível de conforto material, de riqueza que nunca existiu na história. Só que toda essa riqueza parece que não veio acompanhada de uma educação que nos ensinasse a conviver melhor. Talvez, nessa busca sem fim pelo conforto, a gente tenha esquecido de como reprimir o necessário para sermos, de fato, uma sociedade. Fica aí a reflexão.